Entramos no tempo comum e estamos na vida cotidiana de Jesus e aprendendo com Jesus como é que nós devemos segui-lo, ou seja, como é que nós devemos ser santos. Esse capítulo 5, 6, 7 do Evangelho de São Mateus é para aqueles que querem ser santos. Quem quiser ser santo, leia essas 3 passagens, medite no coração e procure viver, ou melhor, e viva. Aí você vai ser canonizado. Agora, se você não quiser ser santo, aí você vive só as outras passagens, né? O cego Bartimeu, que foi curado, aquela mulher que estava com febre, foi curada também. Aí viva só nisso. Mas para ser santo precisa viver essas 3 passagens. É fácil uma pessoa dizer bem assim, olha, agora eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Levantar a mão, não existe coisa mais fácil do que levantar a mão e dizer assim, eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. É só ter braço e mão. Levanta e fala. Agora, para você ver se essa pessoa é seguidora de Jesus, é só dar uma olhada na prática da vivência dela. Aí Jesus começa agora a enfiar a faca, né? O pessoal não fala assim? O outro que enfia a faca, depois ainda faz assim, né? Então agora Jesus começa a enfiar a faca. Olha, para você me seguir, a sua justiça ela tem que ser superior à justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Então, os fariseus e mestres da lei, eles eram daqueles tipos que seguiam a Bíblia, né? Não tem os seguidores da Bíblia, todo mundo diz assim, está escrito na Bíblia, então, se está escrito na Bíblia eu faço, se não tiver eu não faço. Então, eles eram fiéis. Então, existia uma lei, que a lei era essa, olha, se você bate na cara do outro, se alguém bater na sua cara, bate na cara dele também. Olha que coisa maravilhosa, estava seguindo a Bíblia. Estava seguindo a lei. Não era pecado, não. Você recebeu um murro na cara, deu um outro na cara do outro. Aí Jesus fala também de não matar, da questão de matar, né? Agora Jesus diz assim, olha, os meus seguidores e aqueles que querem ser santos, a justiça deve ser maior do que a dos fariseus. Então, agora Jesus vem e diz assim, olha, para você ser santo, você não pode permitir que a cólera tome conta do teu coração. Porque a cólera me leva a matar, a fazer o mal contra o outro. Então ele está dizendo assim, olha, não se encolerize. Não xingue. É isso que ele está dizendo. Não chame. Olha, se você chamar seu irmão de patife, você será condenado no tribunal. Que exagero, eu estou frito. Eu estou frito. E quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Olha só. Vocês já viram coisa pior do que o pecado capital da ira? O pecado capital da ira é aquele pecado, é aquele sentimento de raiva que fica dentro de nós, que dá vontade de estrangular o outro. É esse, o sentimento de ira. A gente expressa esse negócio assim, ó. Já viu aquelas pessoas quando estão dentro do carro aí, os que dirigem, né? Aí o outro faz alguma coisa lá, aí buzina, aí dá vontade de jogar o carro em cima. Geralmente, o que Jesus está falando aqui está relacionado com os nossos relacionamentos, com as pessoas que nós convivemos, né? Nós aqui da Canção Nova com os nossos irmãos de comunidade. Como é linda a nossa família.
Todo mundo cantando aqui, aí abraça daqui, abraça de lá, mas no grupo de oração é como é linda a nossa família, mas no dia a dia essa família tem cada irmãozinho que dá vontade de estrangular, assim. Aí na paróquia, em casa, esposa, tem mulher ali que dá vontade de, acho que ela passa a noite dizendo assim, hoje eu acabo com ele durante a noite, quando ele estiver dormindo. A cólera, a ira. E o pior de tudo é que é o outro que nos faz ficar irado. Pensem nisso. Ninguém sai de casa assim, dizendo assim, o Rafael está ali na frente, né? Aí eu digo assim, hoje eu vou ficar irado com o Rafael. Ninguém faz isso. É o Rafael que lá em alguma situação me faz eu ficar irado. Ou senão eu o faço, né? Aí ele fica irado comigo. Aí Jesus está dizendo que se eu fico irado, eu estou condenado. Então ele está dizendo que eu preciso, quem quiser ser santo tem que evitar. Aí ele diz bem assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se lembra que ele fala isso? Lá no Evangelho de São Mateus, agora porque tem gente que tudo tem que ser provado na Bíblia, então está na Bíblia. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Está lá no capítulo 11, versículo 29. Aí agora como é que aprender dele como? Agora ele vai ensinar. Ele é preso, está lá diante do sumo sacerdote Caifás. Eles começam a fazer uma pergunta para Jesus. Aí Jesus responde. Aí um dos grandes amigos de Caifás dá um tapa na cara de Jesus. Olha, você já viu alguém receber um tapa na cara e depois dizer assim, ai meu bem, foi tão bom, bate do outro lado? Não, a ira vem. Agora, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí Jesus olha para ele e diz assim, bem, por que você está me batendo? O que é que eu fui demais? Eu só ensinei o bem para os outros. Mantém-se ali e fica calmo diante daquele tapa que ele levou na cara. Olha o que é que Jesus está... Ele está nos ensinando a ser assim. Anestesiados. Para ser santo tem que ser anestesiados. Não pode permitir que essa ira, que dá vontade de estrangular, ela venha para fora. Tem que segurar. Voltar ao Rafael. O Rafael vem e começa a fazer eu ficar irado. Ele começa ali, aí eu fico assim diante dele, eu seguro aqui no pé. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Ave Maria, cheia de... E o cara está me levando. Aí se eu não aguento, eu digo, bom, tchau, vou embora. Não expressei, a coisa está aqui dentro, ó. Aí você pode ir para casa, sabe o que você faz? Bate na parede, faz o que você quiser lá. Quebra tudo, descarrega. Mas não expressa isso para o outro, não joga no outro. Ou senão simplesmente fica ali quietinho assim, ó, segurando. Dai-me a graça da mansidão. Por quê?
Jesus disse assim nas bem-aventuranças, lá aí no capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, pelo céu eu me seguro. Pelo céu. Pela minha vida com Deus lá no céu. Pelas bem-aventuranças. Pela beatitude. Pela experiência de contemplar a face de Deus. De viver na harmonia com o Senhor para sempre. Eu te suporto, jararaca. Bicho ruim, lobisomem. Pelo céu eu te seguro. Eu me seguro pelo céu. A Santa Teresa d'Ávila chegou num grau que, quanto mais as pessoas falavam mal dela, mas ela disse que ela amava. Olha só. Agora você diz assim, não, isso é Santa Teresa. Não, se você não for igual a ela, você está frito. Não é se admirar com Santa Teresa, é chegar a esse naipe, a esse grau. Oh, por que você não levantou o braço para Jesus? Agora você não aceitou Jesus como seu único Salvador e Redentor? Então, se você ergueu o braço e agora você aceitou Jesus, irmãos, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador e Redentor? Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Aí a pessoa vem toda assim, aí chora e não sei o quê, aí todo mundo grita aleluia. Oh, que maravilha! Então agora vamos entrar na escola da santidade. A primeira coisa para você provar que você é seguidor de Jesus, é diante da ira, de uma situação de ira, você ficar manso e humilde de coração. É por isso que São João Berckmann, um santo jesuíta muito jovem, ele dizia, né, que a máxima penitência dele era viver em comunidade. Ou seja, a máxima penitência dele era conviver com os outros. Porque, na verdade, ele queria viver lá no meio dos matos. Mas como ele é chamado a conviver com os outros, como nós somos, todo mundo é chamado a conviver com os outros, aí pronto, aí conviver com o outro é a máxima penitência. A máxima penitência, para se viver a santidade, não é deixar de comer chocolate, não. Pode comer seu chocolate. O chocolate é no tempo certo. Agora, a penitência é tolerar a jararaca, que mora na tua casa, que pode ser teu irmão, tua irmã, pode ser teu esposo, pode ser a tua esposa, pode ser os paroquianos, ou pode ser o padre. Conviver com esses tipos de pessoas é um caos. Não é fácil. E aí nós temos que pedir, né, a graça. Senhor, dá-me a graça da mansidão. Porque se você não pedir, Deus não vai te dar. Santo Afonso Maria de Ligório, falando de um tal de um padre Alvarez, que eu não sei nem se esse padre Alvarez é santo, mas pela vida poderia ser. Diz que ele dizia bem assim, que o paraíso, o céu, é o lugar de todos aqueles que foram ofendidos aqui na terra, desprezados aqui na terra, caluniados aqui na terra e perseguidos aqui na terra. Então, o paraíso é o lugar dessas pessoas porque elas foram caluniadas e souberam ficar no lugar dela. Ela não processou ninguém. Hoje qualquer coisinha é processo em cima de processo, né? Você não pode ser caluniado e você já vai ser processado. Aí alguém vai lá, coloca seu nome lá,
aí chamam você, aí faz aquela reuniãozinha e faz um monte de coisa, e você fica ali naquela situação difícil, que dá vontade de pegar o caluniador e detonar com ele. Mas como o paraíso é o lugar dos que são caluniados, aí ficar quieto ali diante daquela situação, tem que pedir muita graça a Deus. Vem, Espírito Santo, vem. Aí ora em língua, vem, Espírito Santo, reza por mim. Aí você fica anestesiado, fica quietinho, a pessoa diz, você não tem nada a falar? Não. O meu juiz é Deus. Deus dará a resposta. É isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Escola da santidade. Mateus 5, 6 e 7. É isso que é santidade. Santidade não é colocar a mão no outro e rezar pelo outro. Não, isso aqui é um ofício. Faz parte do ofício de ser cristão, rezar pelo outro. Mas ser santo é suportar com mansidão e humildade. Por que humildade? Porque a virtude que está por trás desse pecado capital, que é a ira, é a virtude da humildade e da mansidão. Por que a humildade? Porque a humildade me faz reconhecer que eu também sou assim. Eu também sou assim. Nossa, o cara ficou irado comigo, ele está com muita raiva. Aí eu me defendo, não, eu também sou assim. Isso é ser humilde. Somos filhos de Adão, descendentes de Adão. Os descendentes de Adão são tudo assim. São amigos de Caim. Caim, se lembra de Caim? Ficou com raiva de Abel, só porque Deus elogiou ele. Aí ele foi lá e detonou o irmão. Tudo amigo de Caim. Aí tem que pedir a Deus a graça da mansidão, da humildade. E aí diz assim, Senhor, dai-me a paz. Aquela paz que o Senhor chegou, soprou lá para os apóstolos. Aí eles ficaram tudo em paz. Dá-me aquela paz. Porque dentro de mim eu estou irado. Imagine encontrar aquela pessoa. Olha, eu digo assim, ainda bem que eu não sou casado, porque eu não sei, eu estou ali com a minha esposa, eu ficar irado com ela, brigar, ela fazer um monte de coisa na minha cabeça, e depois ainda ir dormir com ela e dizer, amor, me dá um beijinho. Eu não sei se eu ia conseguir, então deixa eu ser padre, que assim eu fico sozinho, eu vou dormir, no meu quarto não tem ninguém, é só eu, as minhas imagens, mais Nossa Senhora, de Jesus, está tudo lá quietinho. Mas eu tenho que chegar lá. A jararaca está lá, soltando aqueles negócios. Aí eu chego lá para ainda dormir com ela. Ah, dá vontade de ir para a sala. Mas não posso ir para a sala, então eu tenho que abraçar e ficar ali tentando. Tinha um casal que um dia eles estavam falando para mim. Eles disseram bem assim, olha padre, nós resolvemos o nosso problema. Sabe qual é? Nós conversamos um com o outro e dissemos assim, olha, quando você ficar com raiva de mim, você vem, quando a gente estiver irado, a gente se abraça e fica ali abraçado até passar. Olha, o casal ali na frente parece gostar da ideia. Meu pai fazia isso conosco, quando nós éramos crianças. Lá em casa, eu brigava, assim, eu e os meus irmãos, nós brigávamos, né? Que é normal, irmão brigar. Então, meu pai dava uma surrinha, minha mãe também. Aí depois mandava a gente ficar abraçado lá. Aí a gente ficava abraçado e olhava um para o outro, não aguentava, ficava rindo, acabou a ira. Passou tudo na paz do Senhor. Então tá bom, a hora já está avançada, que Deus nos ajude
a entrarmos agora na escola da santidade. Daqui a pouco nós vamos sair da missa, nós vamos comungar, Jesus vai nos dar força, né? Porque a comunhão nos dá força quando nós o recebemos. Aí agora nós vamos encontrar os lobisomens e as jararacas, estão todas nos esperando por aí. Aí nós vamos passar por eles, vamos dizer, tudo bem, a paz de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. É assim. É um treinamento. São Francisco de Sales disse que ele levou 25 anos treinando e conseguiu. E eu estou começando hoje, então que Jesus tenha misericórdia de mim, porque ainda tem muita caminhada pela frente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.